Secretário, efetiva prestação de serviço na saúde, a gente pode olhar pelo lado burocrático, aquilo que o Ministério da Saúde lhe cobra, poder repassar os valores, mas a gente também tem que olhar para a efetiva prestação de serviço para o cidadão de Novo Hamburgo que está cansado de procurar as UPAs, principalmente no final de semana, e ser mandado embora. Então, se está lá computado 6.000 atendimentos, deveriam estar 7 até 8. Muita gente fica sem atendimento e acaba tendo que pagar nessas clínicas particulares, daí na semana uma consulta e que depois acabam caindo dentro do Sistema Único de Saúde de novo, porque precisam de exames, precisam de continuidade do sistema. Então, quando o senhor fala que não pode glosar, eu vou ter que dizer para o senhor que o senhor deve glosar. A Fundação é uma prestadora de serviço como qualquer outra que presta serviço para a Prefeitura Municipal. E a glosa, inclusive, está prevista no Decreto 3.879 de 2009, que aprova o Estatuto da Fundação. Lá no seu artigo 9º, a Fundação ela tem obrigatoriedade de encaminhamento à Secretaria Municipal de Saúde dos relatórios sistemáticos de produtividade e desempenho. Então, assim, a gente não está falando de uma excepcionalidade, de um atestado uma vez ou outra. Faz muito tempo que eu estou cobrando a questão das pediatras nas UPAs, principalmente na de Canudos. Então, pensa, secretário, sei que o senhor é pai, em determinados finais de semana a gente fica com 1 ou 2 pediatras atendendo toda a comunidade de Novo Hamburgo. Isso não pode se admitir. Então, assim, a Fundação ela tem responsabilidade, sim, ela deve ser glosada sim. A mesma coisa os médicos do Liberdade. Vai ficar 30 dias sem médico, ela vai receber igual no contrato, como se estivesse pagando 30 dias de médicos, mas não estão. Então, se vocês têm um contrato global, está na hora de rever isso. Talvez aí esteja a caixa preta da saúde, que a gente não consegue abrir e saber de fato onde é que estão indo os recursos da saúde. E por que se gasta tanto e tão mal. Então, assim, é necessário glosar? Sim, porque são as pessoas que estão ficando sem atendimento nas questões de UPAs e de estratégia de saúde da família, que a gente sabe a importância da criação do vínculo, deixaram vencer os contratos. Então, quer dizer, quando é que se programa antes? Não adianta trazer explicação quando o senhor é convocado para vir aqui. A gente não queria fazer isso, a gente queria que as pessoas tivessem continuidade no atendimento. Então, quer dizer, deixaram vencer os contratos, dando o exemplo do Liberdade, quando, na verdade, já tinham que ter aberto esse processo antes, para terminar um contrato, no outro dia já ter os outros médicos trabalhando. Então, a agilidade das coisas, elas precisam acontecer também. E, vereadora, só sobre esse assunto, a senhora já finalizou sobre isso? Sobre a questão das glosas? É. A senhora já finalizou não, ou vai falar mais? Não, tá. não, ainda vou quando a senhora falar. finalizar, eu quero lhe dizer. Daí. E aí também, deixa eu buscar lá no outro artigo, o artigo 24 também traz a obrigação da prestação de contas ao Conselho Curador. Até onde eu sei, o senhor é o presidente do Conselho Curador, né? Então, isso tem que acontecer de forma efetiva. E a programação desses valores, eles precisam acontecer de forma efetiva e organizada para que não se deixe faltar médicos nas unidades para as pessoas. Então, assim, além do artigo 9º do Estatuto da Fundação, também o artigo 24. Então, isso seria, assim, as minhas solicitações ao senhor é como fiscalizadora do recurso público, não só pensando na efetiva prestação de serviço para a comunidade lá na ponta que precisa, mas também quanto ao dinheiro público, que se o senhor não está glosando, o senhor está cometendo erro. Há necessidade de fazer, e para quem não sabe o que é glosa, é dizer, estou te pagando, mas tu não está me prestando serviço, então eu não vou te pagar mais. Então, só para esclarecer, assim, vereadora, eu não disse que a fundação não pode ser glosada, ela pode ser glosada. Nesse caso específico que a senhora trouxe, pela falta de médicos, neste caso específico, eu não tenho base legal para glosar. Só esclarecer isso. Quando eu falo da efetiva prestação de serviço, vereador, é lógico que quando nós temos um médico a menos, há um prejuízo para as pessoas lá. Ninguém está dizendo que não, e eu me cobro muito e sofro muito junto com isso também. Nós gostaríamos de ter, inclusive, capacidade de ter mais médicos que o previsto para poder colocar à disposição das pessoas. Então, assim, neste caso específico, pela falta do médico, estando o efetivo cumprimento sendo realizado, eu não tenho base para glosar. Não que a fundação não possa ser glosada, é como eu estou lhe dizendo. Se amanhã chegar lá uma prestação de contas que nesse mês houveram 3.000 atendimentos, se não tiver uma razão específica para isso, seja um caso fortuito ou de força maior, certamente nós exerceremos, né, o nosso direito de fazer isso. Mas nesse caso específico,
pela falta dos médicos estando, nós não vemos base legal para fazer isso com relação ao conceito do contrato global, né? Só dizer isso, não é que a fundação não possa ser glosada. Nesse caso específico, o entendimento é que nós não temos base para realizar isso. Mas assim, vereadora, nós compreendemos o anseio e a angústia da comunidade, né? Não tenha dúvida de que quando isso acontece é um episódio trágico para todo mundo, né? Então, eu acredito que com essa medida que nós estamos tomando agora, de ter, né, essa contratação de horas, nós vamos ter uma programação mais adequada para poder suprir de forma mais imediata e não causar esse déficit no atendimento das pessoas. Desculpa, mas eu discordo. A base legal para glosar é o contrato. Existe um contrato assinado, firmado entre a Fundação e a Secretaria da Saúde. Então, se parte desse princípio. Há um contrato e um contrato precisa ser cumprido. As escalas não fecham, secretário. Uma coisa é o médico que não foi porque estava doente. Outra coisa é o senhor pegar a escala, que eu, inclusive, consigo ter acesso, e ver que não teve nem escalado médico, porque não tinha. E aí buscar a fundo por que isso aconteceu. Eu sei por que aconteceu. Foi por uma cobrança que não precisava ter sido naquela hora da diretora administrativa financeira que meteu os pés pelas mãos com os médicos pediatras e muitos pediram demissão. E isso foi lá atrás. Então, assim, esse tipo de coisa que tem que se olhar. Provocaram a saída dos pediatras, provocaram agora a busca em pediatras para atender a população. É o seu ponto de vista, o seu jurídico, o meu entendimento é que sim, deve glosar e parte do princípio do contrato. Se o senhor discorda, acho que tem que fazer dessa forma, tudo bem, a gente vai buscar outros meios para defender a comunidade nesse sentido. A gente convocou para falar da falta de médicos. E especialidade médica? Meu Deus do céu, deixar as crianças sem neuropediatria, deixar as crianças sem otorrino, secretário. Tem que ver o que é a tristeza das mães dizendo que as crianças não dormem mais de noite porque precisam desse acompanhamento médico ou porque estão tendo convulsões. Mais um contrato que venceu e que não se fez o processo antes do contrato vencer. As consultas também de traumato, outras consultas que eram dentro desse contrato e que agora as filas estão aumentando e as pessoas estão sem a continuidade do serviço. Então, assim, venceu o contrato, já faz 3 meses que as pessoas estão... Sim, o contrato com a Plamed venceu. Deixa eu contar para a senhora o que houve, tá? Com relação a esse contrato específico das especialidades. Nós temos o contrato com o prestador, ele ainda podia ser renovado, os contratos são feitos por 12 meses e eles podem ser renovados até 60. Isso é 5 anos. 8666, Lei de Licitações. O nosso prestador oficiou a secretaria dizendo que precisava de um reajuste. Só que esse reajuste era muito superior à nossa condição financeira de fazer o cumprimento do valor que eles estavam pedindo, né? Nós pagávamos, se eu não me engano, na ocasião, R$ 56,90 ou R$ 59,90, alguma coisa assim, e o pedido era para quase R$ 100. Nós não tínhamos condição de reajustar nesse valor. Nós devolvemos, então, ao prestador dizendo que esses valores, isso nós temos documentado, tá, vereadora? Não é conversinha da carochinha, nós temos documentado. No momento que o prestador, então, nos disse que não prestaria mais o serviço por este período, a gente viu um reajuste que era possível, era um reajuste pequeno, mas dentro da nossa programação financeira era possível, chamamos o prestador e ele renovou, então, de uma forma paliativa durante alguns meses para que nós pudéssemos fazer um novo processo. E nós fizemos um novo processo. E esse processo foi deserto, não houveram lá empresas interessadas com o valor que era o valor orçamentário que nós tínhamos, né? Isso tudo está comprovado, está lá na Secretaria de Compras e Licitações. Nesse meio período, vereadora, os atendimentos eletivos foram contingenciados em decorrência do decreto, né? Então, esse lapso ele ficou maior em detrimento a isso. Mas quero lhe dizer que nós já estamos repetindo o certame e muito em breve deve estar publicado de novo esse contrato das especialidades, porque certamente não é um desejo nosso, senhora vereadora, deixar
a comunidade de Novo Hamburgo sem este tipo de atendimento. Mas nós temos, em algumas circunstâncias, burocracias e outras coisas pontuais que aconteceram e que isso foge da nossa simples vontade de querer ou prestar o serviço ou ter possibilidade de fazer. Mas asseguro a senhora que, né, nós estamos trabalhando para conseguir colocar novamente esse certame o mais breve possível e ter ali as consultas especializadas. E a última pergunta, para encerrar, essas horas médicas, no meu ponto de vista, o que hoje também afasta os profissionais, porque a gente está numa área privilegiada dos médicos da capital virem trabalhar aqui, então nós não somos uma cidade que a distância dificulta a vinda de médicos. Essa instabilidade de fundação e instituto. Quem é que vai entrar em algo que não sabe o que vai acontecer amanhã? E aí, se o senhor me diz que já está terceirizando horas, isso preocupa, porque as ecografias, a terceirização seria para suprir necessidade. Vira e mexe, a gente tem dificuldade de ecografia no hospital geral, mesmo tendo uma empresa terceirizada contratada para suprir quando os profissionais de ecografia do hospital não fazem. Então, assim, essa para mim não é uma solução para resolver, de fato, as questões relacionadas à falta de médico e quantidade da prestação de serviço na cidade de Novo Hamburgo. Uma das situações que o senhor precisa se posicionar é essa porcaria, ou é fundação ou é instituto, porque isso não dá segurança para ninguém querer vir trabalhar aqui em Novo Hamburgo. Eu, olha, rezo para que nesse processo seletivo os profissionais se inscrevam e a gente consiga suprir as necessidades. Porque, assim, o que a gente ouve nos arredores é de tamanha insegurança. Ninguém vai querer vir para Novo Hamburgo se não sabe o que vai acontecer, sendo que em outras cidades pertinhos aqui os processos abrem e eles estão ganhando, estão trabalhando. Então, essa é uma das situações que o senhor precisa sentar e resolver. Eu sei que está com o jurídico, com o Rui Noronha, ele que está tocando todo esse processo, que acho um equívoco também, mas, enfim, a decisão da senhora prefeita municipal, ela que é administradora, que arque com as suas consequências depois. Mas, assim, me preocupa muito, porque nós estamos deixando a prestação do serviço com os concursados, com os profissionais que o vereador Dr. Raul Cássio defendeu, que eu também defendo, já para pensar em terceirizações. Não, nós precisávamos valorizar os nossos funcionários, oferecer maiores salários para que eles pudessem ficar trabalhando aqui na cidade de Novo Hamburgo e não precisassem se deslocar, de repente, para outra cidade. A gente precisava estar discutindo plano de carreira para esses profissionais, secretário. Isso faria eles ficar aqui na nossa cidade. Então, esse tipo de coisa que a gente precisa pautar na saúde, no plano de saúde da cidade de Novo Hamburgo, para que os profissionais não fiquem 6 meses e desejem ir embora. Então, assim, o que o senhor nos trouxe aqui não me tranquiliza, a gente vai continuar lhe convocando, tem tantas outras situações que a gente precisa abordar, a gente vai continuar fiscalizando, porque são medidas muito paliativas, assim, com perdão da sinceridade. Essas especialidades, mesmo que o terceirizado não quis, está aí o processo dos ônibus, já vai para o 3º edital aberto, se teve um só em todo esse período, meu Deus do céu, o teu jurídico está pecando também. Primeiro que te diz que não glosa, depois porque tem todo um trâmite. Saúde é emergencial, secretário. Saúde não pode esperar. Em determinados momentos, a gente busca 8.666, busca Tribunal de Contas e faz com que o cidadão seja prioridade e não a burocracia legal que emperra a saúde das pessoas. Então, a questão da glosa eu ainda vou ver quais outras medidas. Se o senhor quiser, posso conversar com o senhor lá também, levar todas as documentações que eu tenho que lhe comprovam assim, o quanto a Secretaria tem que ser mais enérgica em relação à Fundação de Saúde Pública. Com relação, só a finalização da vereadora, com relação à questão das horas, né, só reforçar aqui o que eu já disse, né? Nós não estamos contratando somente as horas, nós seguimos, né, contratando processo seletivo, faremos concurso público, nós acreditamos sim, vereadora, que devemos dar estabilidade, condições, né, para os nossos funcionários e continuaremos fazendo isso. Em paralelo, teremos essa válvula de escape para, em situações emergenciais, nós podermos fazer uma resposta mais imediata. Então, só para reforçar isso, assim, que não estamos fazendo isso em detrimento daquilo. Estamos fazendo as duas coisas, né, e continuaremos fazendo isso, esperando que essa experiência de ter as horas possa dar esse suporte, né, de forma mais imediata.